E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, olha só, The Rock esteve mais presente na WWE no último ano do que em toda a última década. Isso deveria ser uma ótima notícia para os fãs. Bom, pelo menos em teoria. Afinal, um astro de Hollywood do tamanho de The Rock tirando tempo da sua agenda lotada para participar do mundo da luta livre é algo muito raro. Mas o problema com esse retorno mais recente do The Rock é que ele simplesmente não aparece quando deveria. E vale lembrar que o The Rock esteve envolvido em duas histórias principais da WrestleMania, uma atrás da outra. E mesmo assim ele ficou ausente do main event da WrestleMania 41 entre Cody Rhodes e John Cena. Então já passou da hora de The Rock decidir se ele realmente quer fazer parte da WWE ou ele simplesmente só tá de passagem. Mas antes da gente prosseguir pro nosso assunto, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. The Rock começou a rivalizar com Cody Rhodes logo após o seu retorno em 2024. No episódio do Raw do dia 1º de janeiro, ele apareceu insinuando uma luta contra Roman Reigns. Só que isso não fazia o menor sentido. Afinal de contas, essa era a história de Cody Rhodes. E depois disso, Cody Rhodes venceu o Royal Rumble. E todo mundo achou que ele finalmente iria concluir a sua jornada. Mas foi aí que começaram as confusões. A WWE anunciou The Rock contra Roman Reigns como uma luta principal da WrestleMania 40. E por mais que muitos de vocês sim quisessem ver The Rock contra Roman Reigns, esse era o momento do Cody Rhodes. E a reação negativa dos fãs forçou a empresa a mudar de planos. Mesmo com o Triple H não sendo a favor, Cody Rhodes venceu Roman Reigns e se tornou o campeão da WWE na WrestleMania 40. E na noite seguinte no Raw, após a WrestleMania, Cody Rhodes e The Rock tiveram um segmento no ringue que terminou com The Rock dizendo: "Sua história com Roman Reigns acabou e você conseguiu, mas a nossa história só está começando." E depois disso, The Rock sumiu e só foi reaparecer no pay-per-view Bad Blood daquele ano. E literalmente ele não fez nada, só ficou parado na entrada. Porém, na coletiva após o Elimination Chamber de 2025, ele disse que aquele pequeno detalhe sutil fazia parte de um plano a longo prazo que ele e a WWE estavam desenvolvendo. Mas isso levou o que exatamente? É isso que eu sempre pergunto. Outra coisa importante da gente falar aqui é que toda essa história envolve The Rock, porque foi ele que fez John Cena virar heel contra Cody Rhodes. E voltando um pouco atrás, ele acabou retornando mais uma vez no episódio de estreia do Raw na Netflix. Aparentemente esqueceu completamente que era o The Final Boss, falando coisa com coisa, e do nada ele e Cody Rhodes estavam se dando bem, o que não fazia nenhum sentido. Há um tempo atrás você estava espancando o Cody Rhodes no estacionamento e depois você estava de amiguinho com ele. Simplesmente é uma coisa que não dá pra entender. Mas algumas semanas depois no SmackDown, The Rock apareceu pedindo a alma de Cody Rhodes. E essa era a forma que The Rock encontrou para tentar fazer Cody Rhodes virar um vilão. Segundo relatos, o American Nightmare recusou essa proposta, e aí, de última hora, a WWE decidiu colocar John Cena como traidor. E vale a pena a gente lembrar que depois dele retornar no SmackDown em fevereiro, The Rock declarou que a rivalidade dele com Cody Rhodes não precisava culminar em uma luta. Então, por que bulhufas ele apareceu no Raw no ano anterior, falando que queria o cinturão? Depois disse que não queria o título, e sim a alma do Cody Rhodes. E esses momentos são aqueles momentos que eu fico me perguntando sempre: quem escreveu essa merda? O grande problema de tudo isso é a falta das explicações. E o principal motivo para isso é que The Rock simplesmente nunca tá presente no show. Eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar. Ele apareceu depois da WrestleMania 40, sumiu por alguns meses, voltou no Bad Blood, desapareceu de novo até janeiro, deu as caras no SmackDown semanas depois e só foi aparecer novamente no Elimination Chamber de 2025. E foi exatamente nesse pay-per-view que John Cena se aliou ao The Rock. Mas por quê? Ah, aí você fala pra mim, mas bom, John Cena falou que queria arruinar a luta livre. E essa, meus amigos, foi a única justificativa que ele deu até agora. E considerando que The Rock não apareceu desde então,
e provavelmente nunca teve intenção real de participar ativamente. Então eu fico pensando, qual é o sentido então dele estar presente no Elimination Chamber? E é exatamente isso que você tá pensando agora. Não precisava dele ali. E agora chegou um momento que me deixou estressadíssimo, foi que ele faltou a WrestleMania 41 porque ele não queria estar nos holofotes, entre aspas. E pois é, ele simplesmente não apareceu no maior pay-per-view do ano. E quem interferiu para custar o título de Cody Rhodes foi o Travis Scott. E o grande problema é que The Rock vive sempre dizendo que tá contando aí uma grande história, mas quem sempre termina ela por ele é uma outra pessoa. E na minha opinião, isso faz com que cada retorno dele pareça algo meio inútil. E mais recentemente, no show do Pat McAfee, The Rock explicou o porquê dele não ter aparecido depois do Elimination Chamber. Segundo ele, foi porque ele queria que Cena e Cody Rhodes tivessem todo destaque. Ele disse que já tinha feito a parte dele e que o resto agora era com os dois. E isso aqui foi exatamente o que ele falou. I don't wanna be involved in that. Step back. Let the final boss step back into the shadows. Let all the spotlight go to John. Let it go to Cody. Let's not make it about Cody's soul eventually or John's soul. No, let's let them do what they do. Ou seja, toda essa história de The Rock contra Cody Rhodes que estavam construindo foi pra absolutamente nada. Te fizeram de idiota, te trataram como idiota e você vai bater palma pra isso. E pra falar a verdade, o The Rock nem queria fazer parte desse desfecho da WrestleMania e achou que seria melhor que Travis Scott interferisse na luta do que ele aparecer, mesmo estando diretamente envolvido nas histórias de John Cena e Cody Rhodes. E bom, ele ainda chegou a falar que só apareceu no Elimination Chamber para poder ajudar na bilheteria, porque a venda estava fraca. E segundo ele, foi um pedido de Ari Emanuel, que é o dono da UFC e da WWE, do grupo TKO. Então aí eles resolveram criar um segmento que ele já sabia que não ia continuar, como uma espécie de teste para um possível heel turn de Cody Rhodes, sendo que ninguém entende por que raios a WWE pensaria em transformar o seu maior babyface num heel. Como nem Cody Rhodes nem Triple H toparam essa ideia, acabaram fazendo John Cena virar um heel no seu lugar, só para poder salvar a história. The Rock nunca explicou por que ele queria a alma de Cody Rhodes, nem porque John Cena virou um heel por causa dele. Ele simplesmente não apareceu na WrestleMania e assistiu tudo de casa, com o pé pro alto. E só foi dar a sua própria versão da história quando a crítica dos fãs começou a pesar. E mais uma vez eu falo pra vocês em mais um vídeo, nada disso faz sentido. A explicação que ele deu no programa do Pat McAfee foi rasa demais e ainda deixou várias pontas soltas. E tipo, se ele não queria uma luta contra Cody Rhodes, então por que ele começou uma rivalidade com ele? Mais uma vez, nada disso faz sentido. E bom, talvez o The Rock precise parar e pensar seriamente se ainda quer mesmo fazer parte da WWE, porque do jeito que tá parecendo mais um hobby mal planejado do que uma volta de verdade. Ele faz o que quer, quando quer, e a WWE acaba ficando à mercê dele. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então fala pra mim, o que você acha de toda essa situação com The Rock e dele não ter aparecido no main event da WrestleMania 41 entre Cody Rhodes e John Cena? Você concorda com a minha análise ou você discorda? Não esqueça de colocar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...